Gente, o nosso modelo está criado, está funcional. Agora a gente vai fazer a melhor parte, ou não, que é a parte de brincar aqui com a arquitetura, com os chamados hiperparâmetros. A gente não viu esse nome formalmente ainda, mas hiperparâmetros são relacionados aos parâmetros que estão fora dos parâmetros da rede neural, como os pesos e os bias, mas os parâmetros que a gente usa para fazer a rede rodar. Por exemplo, o número de camada oculta, o número de neurônio em cada camada, quantos dados que a gente vai para validação e treinamento. Vamos brincar aqui um pouco com os hiperparâmetros dessa rede. Primeira coisa que a gente pode fazer é adicionar um pouquinho mais de neurônio. A gente está com uma camada oculta só, a gente está com duas camadas ocultas, com 5 e 3 neurônios. Vamos ser um pouco mais generoso com essa rede, vamos colocar aqui que na nossa primeira camada a gente tem 23 dados de entrada. Vamos colocar aqui uns 15 dados de uns 15 neurônios, uns 20 neurônios na segunda camada e uns 5 neurônios na terceira camada. Vamos aumentar aqui o nosso número de neurônios. E vamos aumentar as nossas épocas de treinamento para 200 épocas de treinamento. Vamos dar um Ctrl F9 para rodar tudo. Ele vai começar a treinar. Então a gente vê, já reduziu bastante o erro frente ao que a gente tinha, né? A gente está com $5.000 de erro agora, $3.000 de erro, $2.000, está indo bem, ó. Está indo melhor do que eu pensava. Eu juro que eu não tinha pré-treinado essa rede aqui. Embora eu já tenha pré-treinado outras redes similares e eu conseguia na faixa de 400 a 500 de erro nos meus ótimos. 700 de erro? Então o que isso quer dizer? Depois de 200 épocas de treinamento, agora ele está finalizando aqui, né, o treinamento, treinou por 200 épocas, passou, né, entendeu os dados ali por 200 épocas, finalizou. Vamos ver aqui o nosso gráfico de treinamento. Então, ele começa, dá uma quedona, fica estabilizado um pouco. Eu vou ter que jogar isso aqui para cima, isso aqui está embaixo, está atrapalhando. Vamos ver como que a gente joga isso para cima. Ele está no lower right, vamos mudar para o upper right. Quando a gente rodar de novo, vai ficar lá em cima agora. E vamos descer aqui para o nosso próximo, que é o nosso gráfico do real por predito. Olha que legal isso aqui. Então a gente está predizendo com razoável precisão aqui embaixo e está aumentando um pouco em cima. Agora mudou um pouco, né? Antes a gente tinha precisão nenhuma embaixo, não conseguia nem prever embaixo. E agora a gente tem uma certa abertura aqui em cima. Então, o que quer dizer? Mais uma vez, esse gráfico aqui. Quando era para ser 50 mil o valor do Bitcoin, ele estava prevendo uns 48 mil nesse ponto aqui, ou uns 52 mil nesse ponto. Alguns pontos a previsão é perfeita. Ó. A gente tem uma área de previsão perfeita aqui, a gente tem uma área de previsão perfeita aqui, a gente tem uma área de previsão perfeita aqui. Então, a gente tem certa previsão acontecendo, uma previsão até razoavelmente boa está acontecendo aqui dentro. O que a gente poderia fazer para melhorar isso? A gente poderia brincar mais com os hiperparâmetros, a gente poderia colocar mais camadas. Será que se eu aumentar a complexidade da nossa rede, vamos ver, vamos colocar 200 neurônios numa terceira camada aqui e vamos mandar ela treinar por 2.000 épocas. Provavelmente, não, 2.000 vai demorar demais. Vamos treinar por 400 épocas. Quero. Bom, até que convergiu bem rápido. Nossa, era para dar ruim, tá começando a dar bom. Eu queria achar uma coisa, eu queria mostrar para vocês que nem sempre aumentar o número de neurônios, ou na verdade, aumentar o número de neurônios não é uma boa estratégia normalmente. Existe um número ótimo e que infelizmente não tem. Nossa, deu uma das minhas melhores previsões até agora. E que infelizmente não tem um parâmetro muito bom para a gente definir isso aí, senão teste e erro. Nossa, e essa aqui deu muito bom mesmo. Isso aqui quase dá para usar para ganhar um dinheiro, hein, gente? Tá? $400. Se ele indicar que tem uma variação muito brusca num dia, pode ser que seja um bom ponto de uso aí. O que eu achei que ia acontecer aqui é que ele ia começar a cair o erro, subir o erro da validação. Isso acontece naquele fenômeno que a gente falou de overfitting, quando ele começa a entender tão bem os dados do treinamento que ele começa a desaprender os dados da validação. Mas não foi o caso aqui. Aqui caiu num caso muito bom, por sinal. Um caso de erro relativamente pequeno. Então ele está finalizando aqui o treinamento da rede neural.
Quanto mais demora, né? Então, só vendo aqui o nosso gráfico de treinamento, vamos ver como ficou o nosso gráfico de treinamento. Agora ficou bonito, né? Jogamos aqui para cima. Caiu drasticamente o erro ao longo das épocas de treinamento e depois foi... Se a gente pegar aqui o da validação, é bom até deixar isso em outra janela, né? Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu pegar o gráfico aqui e colocar em outra janela que a gente pode... Em outro código que a gente pode brincar um pouco melhor com o gráfico aqui. Vamos gerar o gráfico aqui de novo. Se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar do 200 ao 400. plt.xlim 200 até o 400. E vamos deixar o ylim bem baixo. Vamos setar o y do 0 ao 1000. 0 a 1000. Olha, depois da época 200, basicamente a gente ficou num vai e volta, vai e volta, vai e volta e não melhorou nada. Pode ser que se a gente treinasse por mais épocas, eventualmente conseguiria sair e melhorar um pouquinho. Poderia acontecer dele ficar tão bom em treinar os dados de treinamento que você começaria a perder acurácia, perder precisão. Acurácia não é um termo certo aqui, perder precisão nos dados de validação. Mas é legal, a gente conseguiu treinar, inclusive esse treinamento aqui está muito bom. Quando o treinamento está muito bom, você pode salvar o seu treinamento. Então, tem a funçãozinha aqui, ó, que a gente nunca fez isso. Vamos colocar uma funçãozinha aqui para baixo, um métodozinho, que é o model, né? Tudo está dentro do nosso model agora. Model.save. Isso vai salvar e aí a gente dá um nome. Trained BTC. E o formato do arquivo de treinamento é H5. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai colocar aqui, ó. E aí a gente pode abrir esse treinamento depois e só usar os... Daí a gente não pode mais mexer nele, né? Mas a gente pode usar os comandos do model. Tipo, model.predict. Depois a gente só usa o load, né? O model.load, dá um load nisso aqui. E a gente pode usar o model.predict. Então, se eu quiser salvar esse treinamento, eu vou aqui, vou fazer download e salvo o treinamento. Mas tá, a gente está com os treinamentos rápidos, poucos dados. Aqui tem treinamentos que levam realmente muito tempo. Bom, na próxima aula vamos fazer uma última revisão aqui sobre o que a gente fez.